Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Kardec. Hoje nós estamos iniciando então a nossa live de terça-feira e vamos falar com vocês sobre o tema de um livro muito dileto para mim, que é o livro Paulo Estevão, mas não vou fazer a resenha do livro, né? Eu vou falar sobre o que eu aprendi com Paulo de Tarso. Então, é algo muito pessoal, mas que a gente vai trazer para você a nossa experiência. Paulo de Tarso, então, ele tem uma história, ele inicia lá no Paulo Estevão como Saulo, ele era um doutor da lei, ele foi criado para ser um notável jurista, entendedor das leis, ele sabia falar grego, ele tinha sangue romano e ele tinha muita influência junto aos hebreus. E Paulo de Tarso, então, ele na época era Saulo, ele tinha muito orgulho, era muito arraigado nele essa questão do orgulho. Ele não aceitava, né, pessoal, assim, falar que alguém era melhor do que ele. Não, ele era o tal. E ele então inicia lá no livro Paulo Estevão, chegando ao seu amigo Sadoc, com cavalos brancos, numa biga romana, não é? Vestido, muito bem vestido, né? E demonstrando a sua prepotência, né? A sua arrogância. E ele então chega a Sadoc e diz que está apaixonado pela Abigail, né? A Abigail, que era filha do Josedebe, irmã do Estevão, mas ele não sabia nada disso, ele só estava apaixonado pela Abigail e, na verdade, Abigail é um espírito superior que veio para, num plano inicial, abrandar a relação que existiria entre Paulo de Tarso, Saulo, e o irmão dela, o Estevão. O Estevão já era um menino muito humilde, conhecedor das leis hebraicas, do Velho Testamento, mas já tinha uma influenciação espiritual muito importante. E o livro vai levar a gente então a ver o caminho dos dois. E o caminho deles se cruzam quando o Estevão vai tentar salvar o pai, porque o pai tivera seu terreno, né, sua casinha retirado pelo governo romano, e o pai não aceita muito bem aquilo. Josedebe, pai do Estevão e da Abigail, não aceita muito bem aquilo, e ele vai pôr fogo nas terras do Licínio Minúcio, e aquilo, ele vai ser preso. E o Estevão, quando vê o pai na iminência de ser preso, vai lá e diz: não, fui eu quem fiz. E na verdade Estevão não tinha feito nada, aliás, ele tentou apagar o fogo. O fato é que Estevão foi então condenado, o pai morreu, naquele momento foi açoitado, o Estevão foi condenado a ir para as galeras no navio, né? E aí a história de Estevão, que era para morrer, ele ajuda um soldado romano que estava nas galeras, não é nem um soldado, era um cara de uma alta estirpe romana. Ele vai ser ajudado ali por Estevão e vai ser poupada a vida do Estevão, ele vai ser liberado. Paralelamente a isso, Saulo está ali com a paixão por Abigail, né? Bom, o fato é que Saulo, na sua prepotência e arrogância, ele se encontra com Estevão, porque Estevão, ele vai chegar muito mal, ele vai ser liberado, mas ele está doente, ele pega a doença lá do romano que estava de passagem no navio, e ele vai ser levado para a Casa do Caminho. E lá na Casa do Caminho, que estava sob a égide de Simão Pedro, né, ele vai melhorar e vai ter conhecimento de que já tinha vindo o Messias, ou seja, Jesus tinha vindo. Paulo Estevão é um livro que se passa no ano 34. Jesus tinha vindo e já tinha sido crucificado. E Estevão fica sabendo daquilo e fica apaixonado pelo Evangelho de Jesus e começa a falar do Evangelho de Jesus, e aquilo incomoda o Sinédrio, que tinha como representante quem?
Saulo. O Saulo, então, vai visitar Estevão, como quem não quer nada, e vê Estevão pregando, e inclusive ajudando uma menina que não falava há muito tempo a falar. Aquilo vai mexer no orgulho de Paulo, e que ainda era Saulo, que vai blasfemar contra Estevão, e Estevão, na sua serenidade, vai acatar aquelas blasfêmias sem xingá-lo ou sem ferir Paulo, na época Saulo. E aí Saulo dá um jeito de condenar Estevão, e Estevão vai ser apedrejado. Saulo consegue, porque Estevão era uma ameaça ao seu status, né? Ao status de maioral de Saulo. Então, e quando ele vai ser apedrejado, ele fica naquela serenidade. Portanto, é o primeiro dos ensinamentos que eu tive com Paulo de Tarso. Nós temos um Paulo que é orgulhoso, e temos um Estevão que é humilde e sereno, e está apto por Jesus a ser sacrificado, se assim for o desejo do mestre. Então, o primeiro ensinamento que vem lá de Paulo e Estevão, a serenidade de Estevão ante o orgulho de Saulo. Muito bem, Estevão vai ser apedrejado. Eles mandam pedras no corpo dele primeiro, para ele sofrer bastante, para depois acertar a cabeça. E quando ele já está muito ferido, ele olha para o céu procurando Jesus e vê a sua irmã, porque o Saulo tinha convidado a Abigail para ir. A Abigail nem queria ir, porque ela tinha más lembranças e não gostava dessa história de apedrejamento. Mas quando ele olha para cima e vê a Abigail, que tinha ido meio que forçada, né? E Abigail vê o irmão, ela pede a Saulo para que pare com aquilo. Saulo dá um jeito de levar o irmão já apedrejado, falando que ele vai pedir perdão, e os dois se encontram, Estevão e Abigail. Aí sim, hein? Agora nós vamos dar continuidade. É isso aí, vamos lá. É assim mesmo que funciona. Então, pessoal, voltando aqui, o que nós estávamos falando? Que Abigail, ela estava sendo, então, ela estava tendo acesso a Ananias, que era o portador do cristianismo, da boa nova, e Abigail, então, vai ficar maravilhada com o cristianismo, para desalento de Saulo, que dentro do seu orgulho vai caçar aquele que estava falando sobre Jesus, onde ele estivesse, no caso Ananias. Então o Saulo vai andar até Damasco, e no deserto, quando ele está quase às portas de Damasco, o que acontece? Ele vê Jesus. E Jesus diz assim a Paulo: Saulo, por que me persegues? E aí eu dou uma pausa. Jesus pergunta, Jesus não vem com raiva, porque olha, Saulo já tinha aprisionado dezenas de pessoas, já tinha matado outro tanto de cristãos, então tinha cristãos presos, cristãos mortos, e Jesus, ao invés de chegar com ira, e o livro é muito claro nesse ponto, Jesus chega com uma iluminação solar, tanto é que fica bem claro no livro, que Saulo não sabe se está vendo a luz do sol ou a luz de Jesus. Olha que potencialidade de iluminação de Jesus. Mas essa luz de Jesus vem com uma vibração balsâmica. Fica claro isso também no livro. É de uma iluminação balsâmica, ou seja, ela veio trazer um bálsamo, paz, aquele cara que era uma rocha, que era orgulhoso, chamado Saulo. E Jesus, ao invés de vir com ira, com cobranças, ele pergunta assim a Saulo: Saulo, por que me persegues? Bom, por quê? Então, Jesus está dizendo o que para nós, seres humanos? Se vocês perguntarem, antes de brigar, perguntar por quê, ou seja, procurar entender as razões,
você vai resolver grande parte dos problemas. Então uma das primeiras coisas que a gente aprende no livro, depois dessa questão da simplicidade de Estevão e da serenidade, que é Jesus nos dizendo, pergunte antes. Não venha já com o julgamento pronto. Então, Saulo, por que não me persegues? E Saulo, né, obnubilado, com os olhos sem conseguir enxergar ante a luminosidade de Jesus, reflete no erro que ele tinha cometido com todas aquelas pessoas que ele tinha matado e estavam aprisionadas, estavam sendo torturadas, porque tudo em nome de que não existia Jesus e que aquele povo cristão estava maluco. E então Saulo fala, nossa, isso num átimo, ele fala, meu Deus, eu errei demais. Ele cai de joelhos na frente de Jesus e diz a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E aqui vai mais um aprendizado com Saulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus vira e fala para ele assim, entra na cidade. Jesus não vai fazer uma lista de coisas que ele quer que Saulo faça. Ele não faz isso, número 1, faz isso, número 2, aquilo, número 3, não. Ele diz, entre na cidade e lá você saberá o que fazer. Jesus é muito assim, não é? Isso quer dizer para a nossa própria vida. Às vezes não dá para você programar tudo, pessoal. Não dá para programar. E acaba que você vai ter que vivenciar as situações para poder entender quais são os desígnios de Deus. É um outro ponto. Ele então fica cego. Ele fica cego e Jesus faz ele ficar cego. Por quê? Para ele ver que esse orgulho todo não adianta nada, porque ele vai ter que entrar na cidade de Damasco. Ele está até com 2 homens junto com ele, que acham que ele está ficando louco, porque ele está conversando com Jesus. Esses homens não vão ver. E ele entra muito mal na cidade, mas ele já entra falando em Jesus, ele já entra numa outra vibração. Agora Saulo viu Jesus. Agora ele acredita. Mas Jesus, ao deixá-lo cego, está dizendo para nós assim que não é só ver para crer, não. Que a gente tem que acreditar, ter fé, mesmo que a gente não veja Jesus. Então, é ter fé na existência dele. E Saulo então entra na cidade, vai ser renegado ali por Sadoc. Sadoc, que era aquele amigo dele do começo do livro, vai dar uma desculpa porque ele está falando de Jesus, porque ele está chorando lá na porta. Ele fala, esse não é o Saulo que eu conheço, não. Falando de Jesus, está chorando lá na... Não vou receber, tem uma outra reunião. Quer dizer, outra história. Nem todos são os nossos amigos. Nem todos que se dizem amigos são verdadeiramente. Ele então vai lá, vai encontrar a casa do caminho. Mas antes disso, o que Jesus faz? Outra coisa que eu aprendi, presta atenção nisso. Jesus vai a Ananias. Lembra que eu te falei, eu não sei se a hora que cortou você lembra, mas Saulo estava andando, estava atrás de Ananias, porque Ananias fizera a Abigail crer em Cristo, e ele caçava Ananias. Então, Saulo de Tarso queria pegar Ananias. Ao mesmo tempo que Jesus aparece para Saulo e o torna cego, ele vai em Ananias e fala assim, Ananias, eu quero que você vá lá conversar com o Saulo. Aí o Ananias fala, o Saulo de Tarso é aquele que está me caçando? E ele fala, exatamente, é ele. E aí é que entra um novo ensinamento. Veja, você confia em Jesus. Jesus pode confiar em você? Porque veja, Ananias estava sendo caçado por Saulo, ia ser morto, torturado primeiro. E Jesus olha para Ananias e fala, Ananias, vai lá no Saulo. Quer dizer, Jesus está confiando em Ananias. Ananias também teve que ter confiança em Jesus. Disse, olha,
Se o mestre está pedindo para eu ir lá falar com o Saulo, eu vou. E ele pede para Ananias falar com o Saulo para ir lá e devolver a visão a Saulo. Então Saulo está cego e Ananias chega lá, conversa com Saulo. Olha que resignação de Ananias também, porque não é fácil. Você está sendo perseguido e aí Jesus vira para você e fala, vai lá. E você fala, mas ele vai me matar. Ele fala, vai. Ou seja, confia no mestre, confia em Jesus. Olha que lição. E ele vai. Muitos diriam, eu não vou não. Ele vai me matar. Não. Então, aí entra um novo, tudo posso naquele que me fortalece. Se Jesus está me pedindo, eu vou lá. E ele vai. Vai, conversa com Saulo e devolve a visão a Saulo. Agora Saulo vai poder ver com outros olhos o mundo, com olhos cristãos. Saulo, então, ele agora vai... Então, olha, o que Ananias teve foi resignação, né? Ele teve humildade e teve fé em Jesus. Saulo agora, ele abre os olhos e quer conhecer o que Jesus havia escrito. E aí ele começa então a aprender, né, o que Jesus havia escrito, e ele ama o evangelho. Ele vai estar ali na casa do caminho, vai ser recebido depois de uma breve pausa ali, eles não sabiam o que faziam, ele vai para o estalagem, mas ele vai ser recebido, né, pela casa do caminho de Simão Pedro. E aí o Saulo já fala assim, olha, eu agora quero ir lá no Sinédrio, eu vou lá e vou falar. Mas antes, Saulo vai para o deserto e ali ele se despe daquele seu orgulho de doutor das leis. Ele abre mão de tudo, vai ficar 3 anos no deserto, emagrece muito, sua pele vai ficar dourada do sol. E ele vai mexer com tecelagem, que era algo que o pai havia ensinado para ele. Ele larga todos os seus cargos, atributos, não é? Para ser um tecelão e vivenciar aquela vida no deserto. E aí quando ele pede para ser batizado como Paulo. Então Saulo torna-se Paulo de Tarso. E aí o Paulo vai, outro grande ensinamento, né? Se você quer seguir Jesus, dispa-se do seu orgulho, dispa-se dos seus cargos, ou pelo menos daquela falsa ilusão que eles te dão, não é? De eu sou o melhor. Não. Aquele que segue Jesus é simples, porque é do simples o reino de Deus. E Paulo, que era Saulo e que era orgulhoso, que torturava, que matava, agora percebe que o caminho não é esse. Ele vai até o Sinédrio e ele começa então a fazer o discurso e todos o acham um louco. Eles não conhecem Paulo no primeiro momento, porque está muito magro e diferente, né? Estava muito queimado do sol. E aí ele começa a falar, o povo percebe pela voz que era Paulo. E Paulo então fala de Jesus, concatenando com o Velho Testamento. E aí ele fala algo que deixa o povo muito revoltado, porque naquela época, pessoal, existia o olho por olho, dente por dente. E Paulo agora diz que se alguém, então, olho por olho, dente por dente, era assim, se alguém te desse um soco, você ia dar um soco também. Era assim. Agora, Paulo sobe no púlpito, imagina ele no púlpito lá no Sinédrio. O Sinédrio é o templo dos hebreus. Eles que não acreditam que Jesus é o Messias, ele sobe no púlpito e diz assim, se alguém te der um soco na sua cara, dá a outra face. A gente combate o mal com o amor. Pessoal, olha que fantástica esse ensinamento. A gente combate o mal com o amor. Os fariseus ficaram loucos, queriam retirar
o Paulo dali, só não saiu preso porque eles tinham perdido o mandado de prisão dele, porque já tinha até expedido, tá? Então, é outro ensinamento, né? A gente combate o mal com o amor. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Evangelho, gente, é uma flor muito sensível. É uma flor de pétalas muito sensíveis, que quando está nesse mundo, sofre. E por que sofre? Pessoal, pensa comigo. Quando você sofre um xingamento, né? Quando alguém no trânsito te fecha, a tendência da maioria das pessoas é xingar de volta. Quando alguém grita com você ou com as pessoas, a tendência das pessoas é gritar de volta. E o Evangelho diz o seguinte: se o seu marido te traiu, a dor é grande, trate-o com amor. Não vinga, não traia também. Isso para a vibração da terra é algo terrível de se conceber. Bater o mal com amor é coisa de evangelho, é coisa sensível e que nós espíritas devemos ter em nossas mentes. Se Jesus viesse aqui às casas espíritas, a primeira coisa que Jesus ia dizer é: pessoal, vamos conciliar, porque tem muita gente em casa espírita brigado. É ou não é? Então a primeira coisa que Jesus faria se descesse nas casas espíritas, notadamente para os operadores e trabalhadores da casa, é: ô pessoal, vamos fazer as pazes. Porque é o amor que deve imperar. E nem nas casas espíritas, não estou falando de todas, mas a gente tem essa concatenação. Então é hora da gente começar a pensar diferente. Estamos indo rumo ao mundo de regeneração. E neste mundo de regeneração, o amor imperará. É sofrido? É doído? O cara te xingou? Você não vai xingar de volta? É. Mas você vai fazendo isso até que isso fique medular. Ou seja, vai chegar um momento na tua vida que você responderá com amor sempre. E eu te digo que é assim que a gente resolve. Estevão, que foi apedrejado por Paulo, por mando de Paulo, vai ser designado para acompanhar Paulo durante a sua jornada, né? Porque ele está em Damasco e ele ainda não sabe o que fazer. Ele está aprendendo com Jesus, né? Com o Evangelho. Ele foi ao Sinédrio, quase sai preso de lá, e ele continua não sabendo o que Jesus quer que ele faça. Mas ele já teve um progresso interessante. E qual foi o progresso interessante que ele teve? Olha, despiu-se de seu orgulho e está na simplicidade. Ele já percebeu também que o amor, né, a paciência, né, e a fé devem nortear o caminho do homem. E ele então tem Estevão do lado. O Estevão perdoou. Se Estevão tivesse nessa vibração ruim da terra, ele diria, aí na erraticidade, o que o espírito inferior, se fosse inferior, né, do Estevão faria? Ah, ele me apedrejou, agora eu vou obsediar ele para ele ser apedrejado. A gente vê muito isso em reunião mediúnica. A gente vê muito isso. Quem participa de reunião mediúnica vê irmãozinhos vindo, espíritos incorporando e dizendo: aquela pessoa fez isso comigo, eu vou vingar. É o que mais a gente vê. Agora, Estevão não. Estevão foi apedrejado e disse: vou ajudar o Paulo. Vou ajudar. Abigail, a mesma coisa. Eu vou ajudar o Paulo. Então, eles se esqueceram da mágoa. Eles esqueceram do ódio. Nem tiver, sabe? Estevão estava sendo apedrejado e estava sereno. Estava olhando, procurando Jesus. E eles vão ajudar Paulo. E Paulo vai ser influenciado por Estevão.
Paulo achava que era Jesus que estava falando com ele, na verdade era Estevão. E Estevão disse a ele: vamos começar a fundar igrejas. E não acham, senhores, que a igreja de tijolo, com aquelas grandes ornamentações, não, grandes projetos arquitetônicos, não. A igreja ou as igrejas que Paulo fundava eram igrejas internas. Ele ia numa cidade, ele fundava um ideal, né, na casa de uma pessoa, onde as pessoas pudessem conversar, pessoal, sobre Jesus e entender e estudar o Evangelho. E ele foi então fazendo a caminhada. Ele caminha 16 mil quilômetros, fundando igrejas. E ele vai envelhecendo. E Paulo era um cara, depois da sua transformação, ele queria estar presente nas igrejas. Então, tinha um problema lá em Corinto, ele ia lá em Corinto. Tinha um problema lá em Antioquia, ele ia lá em Antioquia. O problema foi que ele foi ficando velho e os problemas pululavam. Acontecia aos borbotões. E eles mandavam cartas para Paulo e Paulo falava: eu já não estou dando conta mais para ir. E aí ele foi influenciado a fazer as cartas de Paulo, que são as famosas epístolas. Ele foi influenciado de que jeito, pessoal? Assim, ó, por que você tem que ir lá? Escreve. Aí você fala: mas como é que era esse projeto de escrita? Bom, Roma não foi Roma à toa. Roma, ela tinha um grande território, mas ela tinha vários pontos no território, onde ficava ali um oficial, uma estalagenzinha com cavalos. E o que acontecia? Então Roma mandava uma carta, essa carta ia para esse ponto A. Então o cavaleiro chegava no ponto A. No ponto A já tinha um cavaleiro pronto para ir para o ponto B. Então ele pegava a carta no ponto A, levava para o ponto B. No ponto B já tinha um cavaleiro pronto. Então era rápido. Era rápido porque não contava com o cansaço do cavalo e era sempre gente renovada. Então Roma fazia isso. E os cristãos, Paulo vai fazer a mesma coisa. Sabia disso? Olha o que Paulo vai fazer. Ele vai fazer essa ramificação. E ele vai conseguir chegar e resolver os problemas através de suas epístolas. E aí nós vamos ter epístolas aos Hebreus, epístolas aos Coríntios, várias epístolas. Várias cartas que Paulo manda para tentar resolver os problemas, tá? Olha, se alguém está em Cristo, renova a sua criatura, né? Ele fala isso numa de suas cartas: esteja com Cristo, acredite, gente. Eu lembro aqui, né? Paulo está ali no ano 34, mas olha, os cristãos, eles tinham uma fé em Cristo que nos deixa hoje, no século 21, sabe, estupefatos. Se você pegar o livro Ave Cristo, de Emmanuel, você vai ver os cristãos sendo colocados nas arenas. E os cristãos às vezes ficavam sabendo ali na noite anterior: olha a agonia, você está preso, seus filhos pequenos, crianças ali, você está preso, e aí você fica sabendo que amanhã vai ter um circo romano e você será submetido às feras. Tem um filme na Netflix sobre Paulo e aparece um momento desse. Lucas é preso e ele vai contar aos cristãos que amanhã todos serão submetidos à arena. E é um momento lindo do filme, está lá na Netflix, em que os cristãos eles dão uma desesperada, mas aí eles oram a Jesus. E no Ave Cristo isso também fica muito claro. E os cristãos entendem que a nossa vida material para a vida espiritual é uma mera mudança de vibração e que a vida continua com muita certeza. Então, Paulo deixa claro isso, né? Que nós só vamos mudar de plano. Então, que nós temos que ter uma vida reta aqui, crendo em Jesus. Então, gente, outro exemplo é Joana d'Arc. Joana d'Arc foi enfrentar um grande exército, né? Lá em 1400 e pouco.
e ela tinha poucos homens, e ela foi à frente. E ela diz: eu creio em Deus, Deus é justo e eu vou fazer. A fé também em Joana, né? Nós vamos ter lá também em Ave Cristo, um momento em que um pai de família é concitado a abnegar Jesus, sob pena de sua esposa e seus filhinhos serem escravizados. Então ele está preso, ele vai ser morto, e aí o grande patriarca lá, o chefe romano, vira para ele e fala assim: basta você abnegar Jesus que eu liberto a sua família, senão eles vão ser escravizados. O que ele faz? O que a maioria não faria, né? Ele fala: pois escravize, eu estou com Jesus e não o nego. E lá em Ave Cristo, ele faz isso, e o que acontece? Ele vai ser morto, e antes de expirar, um rapaz chega para ele e fala assim: eu comprei sua esposa e seus filhos, eu vou liberá-los, ou seja, não vou escravizá-los, mostrando que vale a pena crer em Jesus. Nós temos que crer em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter ouvido também essa frase. Também vem lá de Paulo a frase: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Paulo deixa isso claro para a gente, né? Ele tinha uma vida no Sinédrio, ele era o preparado para ser o doutor das leis. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como é que você coloca isso na sua vida prática? Tem muita coisa, você pode fazer o que você quiser. Quer fumar? Você pode ir lá comprar, né? Você quer beber bebida alcoólica? Você pode ir lá comprar. É livre-arbítrio. Agora, te convém? Então, você pode admoestar alguém, xingar alguém. Te convém? Então, todas as coisas me são lícitas. Mas será que me convém? Isso é livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, olha, é o livre-arbítrio, né? Então, você é livre? Mas cuidado, porque existe um negócio chamado lei de causa e efeito, que se você fizer errado, a consequência vem logo, ou nessa existência ou na outra. Ultimamente tem sido nessa mesmo. Você comete um erro aqui, nessa mesma existência tua, tendo em vista essa mudança de mundo de expiação para regeneração, está bem mais célere, viu? Então, tentemos andar no mundo reto, né? Olha só, o que mais que a gente pode tirar aqui? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Também tirei essa lição de Paulo. Porque estou fraco, então eu sou forte. Todos nós estamos passando há mais de um ano por situações difíceis em razão da pandemia. Todos nós, seja de ordem econômica, seja de ordem familiar, seja de ordem emocional, todos nós. Mas é nesse momento, perda de entes familiares, muita gente perdendo seus entes familiares queridos. Mas é nesse momento em que nós estamos fragilizados, é que nós devemos mostrarmos-nos fortes. É aí que nós espíritas temos que mostrar a nossa fortaleza, buscar lá no âmago a fortaleza. Porque, caro amigo, caro seguidor, caro espírita, muita gente está pondo fé em você. Todo mundo te conhece, espírita, você é estudioso, e aí se as pessoas te veem desesperar, sabe, fraquejar, elas também fraquejarão. Então é momento, por mais que esteja doído, e está, é hora da gente continuar. Faça o que você pode fazer, faça a caridade, porque
Fora da caridade não há salvação. A caridade, olha pessoal, eu vi uma coisa. Voltou. Eu vi uma coisa muito importante, pessoal. Que a misericórdia, a misericórdia é universal e ela nos leva para a justiça. A misericórdia é muito importante. Portanto, se você puder fazer o pouco que for, colocar uma mensagem na sua rede social de alento às pessoas, faça isso. Não estou falando para você sair de casa para poder pegar coronavírus, não. Faz o que você puder dentro das limitações impostas aí pelo seu governo, mas faça alguma coisa. Nós espíritas somos muito chamados nesse momento. Casas espíritas fechadas, as pessoas, os espíritos estão necessitando desse amparo. Faça o culto no lar, faça a oração, ok? E creia. Ontem acabou a energia na minha rua, só a minha casa ficou iluminada. Você acredita? E aí, disse, olha, culto no lar. Então, é uma metáfora que eu estou fazendo aqui para você entender o seguinte: quando você faz o culto no lar, você é o farol da espiritualidade. Pode estar tudo escuro, você vai ser a casa iluminada. Então os espíritos virão e você estará fazendo a tua parte. Tá? Olha, isso tudo, né, é porque se Deus está conosco, quem estará contra nós? Não perca de vista que Deus é infinitamente justo e bom. Não se revolte com as decisões de Deus. Não se revolte. Mas da pandemia tem 1 ano e meio que eu não saio, tem 1 ano e meio que minha vida está ruim. Não se revolte. 1 ano e meio para a eternidade é um sopro. Deus sabe o que faz. Ele sabe onde Ele quer chegar. Então nós, na nossa visão pequena, não podemos combater, e eu vou te dar um exemplo. A criança, ela vai tomar injeção. O que a criança fala para você, ser pai e mãe? Não quero. E por que a criança fala não quero? Porque ela fala assim, dói. Então não quer tomar a injeção. Ela está doentinha, precisa tomar a injeção. Aí você vai e conversa, ela fala, não, dói. E aí o que você, pai e mãe, fazem? Tem que dar para ela melhorar? Tem que dar. Vai doer agora, mas ela vai melhorar. Nós somos as crianças. Tá doendo, não tá? A pandemia tá doendo? Tá. Mas é para você melhorar. É para você melhorar. Então aguenta. Espera. Perdoe. Paulo também me ensinou isso com a frase: o verdadeiro perdão se conhece pelos atos. Perdão não é esquecer. Não é. Às vezes a gente perdoa para ter paz. Perdão não é só falar que te perdoei. São os atos que você vai fazendo no dia a dia que demonstram que você verdadeiramente perdoou. Não é esquecer. É você não ficar remoendo, remordendo. É você seguir adiante. Porque perdão é caridade. Se você pegar no livro dos Espíritos o que é caridade, vai estar lá: benevolência, indulgência e perdão. Perdoar não é fácil. Te disse que evangelho é uma flor muito sensível que vem para esse brejo chamado planeta Terra. Mas no brejo nasce o lírio. E aí é que estamos nós espíritas aptos a sermos os lírios que exalam perfume no ambiente fétido do brejo. Nós espíritas devemos então levantar esta bandeira da caridade, porque fora dela não há salvação,
e devemos pregar o perdão por mais doído que esse perdão venha a ser. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, esse orador aqui não acha perdoar fácil. Ele sabe que deve perdoar e ele tenta. E eu quero que você tente. E você vai fazer isso não é de boca para fora, que é o que o Paulo fala. O perdão se dá nos seus atos. Então, procure fazer isso. Você estará fazendo caridade. Então, meu Deus, então eu estou fazendo caridade, mesmo na pandemia, dentro da minha casa, se eu ligar para um parente meu e perdoá-lo, porque ele falou no domingo, dia das mães do ano passado, que eu era isso ou aquilo, e eu fiquei de mal dele, se eu ligar para ele e falar, olha, me perdoa, e ao mesmo tempo, se ele te ligar e você perdoar, você está fazendo caridade? Tá. Então não tem desculpa, tá na pandemia, não dá para fazer caridade. Dá. Indulgência é ser tolerante, seja tolerante com as pessoas. Veja o que Estevão e Abigail fizeram, hein? Paulo mandou apedrejar Estevão, que era irmão de Abigail. E quem foi ajudar Paulo? E quando Paulo desencarna, quem vai esperar ele? Abigail e Estevão. Perdoaram ou não perdoaram? Agora eles não precisaram chegar para Paulo e falar assim, Paulo, olha aqui, ó, pessoal, vem todo mundo aglutina aqui. E falou para Paulo assim, Paulo, quero que todo mundo saiba, você também, que eu te perdoei. Não precisou disso. O simples fato deles terem desencarnado e terem voltado sem ódio no coração para ajudar o Paulo é um ato de perdão. Concorda ou não? Então é isso que Paulo nos ensina na sua obra. Então, pessoal, eu costumo ler Paulo e Estevão uma vez por ano, porque cada leitura que a gente tem, a gente entende uma coisa diferente. E é isso que eu quero de você. Agora, o que fecha esse grande ensinamento de Paulo é o amor. Se não tiver caridade, se não tiver amor, eu nada seria. Paulo nos diz isso em uma de suas belíssimas cartas. Vou repetir. Se não tiver caridade, se não tiver amor, eu nada seria. Que essa frase de Paulo reverbere nas mentes de todos vocês nessa noite. E que quando forem dormir hoje, peçam a Deus por uma oportunidade de ter amor pelo próximo, para si mesmo, e de fazer a caridade através do perdão. Muito obrigado a todos, que Deus esteja do lado de todos vocês, e até um próximo vídeo, até uma próxima reunião pública aqui na casa de Kardec. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado a todos que vieram aqui nos prestigiar. Até uma próxima.